Boa noite, meu querido, minha querida. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos na celebração da Domo. É muito bom ter você aqui conosco, né? Eu quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso estúdio, a esse tempo onde nós podemos, né, aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e também a respeito das verdades que existem sobre a sua vida. Então seja muito bem-vindo, né? Se aconchegue aí no seu sofá, chama a família para poder participar desse momento onde nós iremos celebrar a Deus e adorar o nome dele. Então, eu quero só poder fazer uma pequena oração para a gente poder iniciar. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua graça. Pai, muito obrigado porque o Senhor é conosco em todos os tempos e nós somos mais que vencedores em Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, porque não existe tribulação que você já não tenha vencido e nós podemos usufruir dessa vitória em Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Pode ficar com essa música, abre-se para o Espírito para que Ele possa cada vez mais falar contigo. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou o meu lugar. E sabia que eu não ia conseguir. Se ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Vamos ao início, tive um fardo. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou o meu lugar, pois sabia que eu não ia conseguir. Se ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Essa tristeza, vamos lá. Essa tristeza não é minha. Essa doença não é minha. Essa derrota não é minha, pois tudo ele venceu. Essa tristeza não é minha. Essa doença
Cristo dele venceu. Essa doença, essa derrota, essa tristeza, nada disso faz parte da minha realidade e da sua. Como nós estamos cantando agora, isso é uma verdade. No Evangelho de João, no capítulo 9, nós temos uma situação em que Jesus cura um cego de nascença. E ali o texto vai, depois você confere esse texto lá, o texto vai se desenrolando, a história vai acontecendo, mas chega num momento específico, em que os mestres da lei, os fariseus, aqueles a quem tudo importava, mas que não conseguiam observar e compreender Jesus, eles perguntaram, tá, mas e quem pecou? E quem pecou? Eles queriam saber quem tinha pecado, para que aquela cegueira se estabelecesse. E a pessoa, o cego, que depois passou a ver, respondeu, quem pecou eu não sei, e eu não me importo com quem pecou. O que acontece é que a realidade que eu estou vivendo agora é que eu era cego, e agora eu enxergo. Eu era cego, e agora eu consigo ver. E talvez nessa hora, e você esteja refletindo, ou você tenha chegado aqui, sentado, aí com a sua família, para acompanhar mais uma celebração, para estar aqui junto conosco, você se pergunte, mas, ou passe na sua mente, e tal situação, e tal questão ainda, talvez não resolvida, ou coisas assim que aparentemente trazem ansiedade ou incômodo. Você pode dizer para cada uma dessas situações, não importa de onde que elas surgiram, não importa porque que situações assim aparecem, ou até mesmo para pessoas que perguntam isso para você, não importa nada disso, o que importa é que nós estávamos aprisionados e nós fomos libertos, nós estávamos cativos e Ele nos libertou para a liberdade, para que vivêssemos essa vida. Nós estávamos limitados, numa vida limitada a essa esfera, e Ele nos deu a eternidade, Cristo Jesus, por mim e por você. Por isso que nessa hora o Espírito avive no seu coração essa liberdade, esse testificar da sua e da minha filiação, isso que o Espírito faz conosco, que Ele te anime nessa hora, que Ele traga nessa noite verdades sobre cada um de você, que fortaleça aquele que está cansado, que traga paz sobre aquele que está atribulado, que mostre realmente, descortine aquela visão, aquela realidade que muitas vezes é nublada pelas circunstâncias. A sua realidade, a sua natureza, ela foi mudada por Cristo Jesus. Amém? Quero te encorajar nessa hora. Nesse momento também nós queremos repartir das nossas generosidade. Então nós como igreja nos alegramos em abrir esse momento com vocês, para que com a nossa contribuição você possa estar ajudando nesse projeto, você possa estar fazendo parte ainda mais efetivamente, né, de tudo aquilo que são os nossos sonhos, os nossos planos para essa cidade, os nossos planos de expansão dessa mensagem, os nossos planos de que mais e mais famílias se encontrem nessa mensagem, se encontrem nessa verdade libertadora de Cristo Jesus. Por isso fique muito à vontade. Os dados da Domo, os dados bancários estão aparecendo aí na tela do seu vídeo. Também tem um QR Code, você pode fazer uma transação via Pix. E nós, com toda certeza, podemos dizer que nós estamos juntos. E juntos nós construímos e fazemos parte, expandindo esta igreja do Senhor, com esse propósito lindo, aqui em Florianópolis. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós estamos aqui juntos. Eu estou muito feliz, muito alegre de estar com você aqui neste domingo. Seja agora domingo, né? Ou até mesmo se você está vendo esse vídeo em outra data. Muito obrigado pela sua presença, que bom que você está aqui. E hoje eu quero te convidar a refletir comigo, né, a respeito daquilo que a palavra diz a nosso respeito, de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ler comigo uma passagem agora. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, ou se não, você pode ler junto comigo aqui, eu vou ler, você pode ouvir também, tá certo? A passagem que nós vamos começar lendo é Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Vamos comigo. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado.
Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que texto maravilhoso, tenho certeza que a maioria, talvez, de vocês já conheçam esse texto, mas eu quero te levar a ver algumas preciosidades que Deus tem me falado a respeito deste texto. E é engraçado porque Jesus, desde quando ele chegou aqui, na terra, em homem, como homem, ele vem estabelecendo uma nova mentalidade. Ele estabelecendo ensino após ensino, ele vem estabelecendo uma nova maneira de pensar. Ele vem estabelecendo um novo. E é maravilhoso que em cada parábola, seja sentando ali, conversando com seus discípulos, ou até mesmo todos que o seguiam, ele sempre estava ensinando algo novo, seja falando, ou até mesmo com ações. Então, a cada momento nós vemos Jesus trazendo novo, estabelecendo algo novo. Naquela época existia como eu posso dizer, um protocolo mental, existia uma forma de pensar. As pessoas estavam acostumadas com o reino romano naquela época, e eles estavam acostumados a ter uma forma de pensar. Mas Jesus, ele veio para trazer uma nova maneira de pensar, a trazer uma nova mentalidade. Até mesmo em Mateus 4, ali depois que ele é batizado, depois que ele passa pelo deserto, a Bíblia diz que dali em diante ele pregava: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, existia algo novo. As pessoas estavam acostumadas com o reino terreno, mas naquele momento ele estava apresentando um novo reino. E para desfrutar, para aproveitar, se assim eu posso dizer, esse novo reino, a posição que nós temos nesse novo reino, ele estava falando: arrependam-se. E talvez, assim como você pode ter um pensamento também. Quando você lembra dessa palavra arrependam-se, você já pensa, preciso chorar, ou você logo conecta a perdão, a chorar, uma coisa triste, quando na verdade o que ele está dizendo ali, se nós formos ver, a tradução está ligada a metanoia, é uma palavra no grego ali, metaneu ali, que quer dizer mudar a mente. Ou seja, ele está falando, vamos mudar a mente para receber um novo. Ele faz esse convite a todo momento. E nessa noite, eu te convido a abrir a sua mente para que nós possamos ser renovados na nossa maneira de pensar, para que nós possamos experimentar, desfrutar e viver o reino dos céus. Então vem comigo, vamos pensar a respeito dessa história que nós acabamos de ler aqui. O que estava acontecendo ali, existia uma situação ali no momento que eles estavam em um local e eles teriam que ir para outro local. E Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vamos atravessar para o outro lado. O que ele disse não foi vamos tentar atravessar ou vamos e dar uma velejada. Não, o que ele disse, ele foi muito claro, a Bíblia deixa muito claro. Vamos atravessar para o outro lado. Então todos os discípulos ali logo se arrumaram, pegaram os barcos, pegaram as coisas ali que eles tinham, levaram Jesus até o barco, chegaram no barco e começaram a fazer a travessia daquele lago. Então o que acontece? No meio do lago, toda aquela situação monta um cenário ali tenebroso, monta um cenário de uma tempestade. E talvez muitos ali, alguns deles, tinham conhecimento sobre barco, sobre velejar. Talvez alguns até mesmo antes de chegar a tempestade começaram a ver e pensar, eu acho que está vindo uma tempestade, vamos se preparar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquela coisa. Vamos se preparar porque eu acho que está vindo uma tempestade. E eles tentaram ali se preparar, aquela tempestade chegou e as ondas vinham contra o barco.
E talvez aqueles que sabiam um pouco mais como velejar até tentaram fazer algumas coisas para que o barco ficasse ali, que ele conseguisse resistir à tempestade. Mas o que aconteceu foi que talvez até mesmo eles se viram num momento onde não tinha solução. Onde eu fiz tudo o que eu poderia fazer, só que ainda assim parece que o barco vai afundar. Então, o que eles fizeram naquele momento? E olha só, é muito engraçado isso, porque talvez você e eu, pode ser que naquele momento, naquela posição, nós poderíamos ter feito a mesma coisa. Porque olha só, pensa comigo, você está numa situação, não tem como sair dessa situação. Você está diante de uma tempestade, diante de algo acontecendo ali. E você não vê saída. Então, o que você pensa? Talvez você já até tenha se lembrado de uma situação dessa na sua vida. Eu posso dizer de algumas vezes que aconteceram isso, e eu fiz o que eles fizeram, que foi clamar a Jesus. E você pode pensar, com certeza, essa seria a opção, isso seria o que eu faria também. E o bom ali de tudo isso é que eles clamaram a Jesus. Chegaram, a Bíblia fala que eles foram clamar, Jesus, olha só isso aqui. E Jesus prontamente, eu creio, né, a Bíblia fala dele de um jeito que parece muito que Jesus estava em paz. Na verdade, eu acho que é difícil achar um momento que Jesus não estava em paz. Mas Jesus, ele levanta, ele para a tempestade. E daí você pode pensar comigo, uau, a oração deles foi bem sucedida. Com certeza. Então, talvez você tenha, né, momentos na sua vida que aconteceu isso com você, assim como eu também tenho, momentos onde eu precisava de uma saída em determinada situação, eu orei, pedi a Jesus, e Jesus veio em meu favor, a situação foi revertida. Talvez você se lembre de algumas situações que aconteceram isso. Mas o engraçado é que Jesus não parece satisfeito, parece que Jesus ele acalma, ele responde, mas ainda assim parece que estava faltando algo. Você não tem esse sentimento? Parece que existia algo a mais que Jesus esperava deles. E naquele momento ali, Deus, né, o Pai me levou a refletir um pouco a respeito disso. E eu acho que a resposta para isso está naquilo que Jesus fez. Porque o que aconteceu ali? Jesus ele levanta, ele olha para toda aquela situação e o que ele faz? Ele dá uma palavra. Ele declara algo. Ele declara algo que ele não está vendo naquele momento. Está tudo com tempestade e tudo mais, mas ele declara algo que é totalmente diferente daquela situação. E o que acontece é que a situação é totalmente transformada a partir daquilo que Jesus falou. Que coisa maravilhosa. E não é de duvidar que todos ficaram espantados com aquilo que aconteceu. Viraram para o outro, nossa, mas como que aconteceu isso? Até o mar obedece a ele. Alguns domingos atrás, talvez você se lembre disso, o Gabriel ele comentou sobre orações que são ouvidas, orações que são eficazes. Foi uma reflexão ali que eu guardei para mim. E, por exemplo, talvez você pode antes de sair, né, para o seu dia, para o seu trabalho, e você pode falar assim: Deus, meu Pai, me abençoa no trabalho hoje. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso. Mas o pensamento é que, de repente, a questão, logo a pergunta que vem para mim é: mas será que Deus já não te abençoou? A Bíblia fala que em Efésios que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, Deus ele já deu, Ele já nos abençoou, Ele já nos deu tudo aquilo que precisamos. E é engraçado, porque o que um pai espera de um filho? Por exemplo, eu tenho meu filho, Eliseu, alguns de vocês conhecem, é uma figurinha de 1 ano e meio, né? E ele é um fofinho, ele está começando a falar várias palavras agora, e ele chega para mim várias horas durante o dia, e ele olha para mim e fala: água, água. Bem fofinho, e eu sei que é água, né? Ele quer água. Ele vem até mim e fala: água, água, água. E se eu não levanto, ele continua ali: água, água. E daí eu vou lá, pego a água dele, dou para ele bebe. E eu sei que ele está com sede, ele está me pedindo água, né? Só que o que eu não gostaria é que a vida toda dele, ele ficasse me pedindo água. Esse não é o meu desejo. O meu desejo é que ele cresça, que ele amadureça.
um dia eu quero que ele pare e pense, espera aí, eu posso pegar água. Aqui é a casa do meu pai, a água que é dele é minha. Eu posso pegar essa água também. Esse é meu desejo como pai para o meu filho. E existe muitas vezes onde nós olhamos para o nosso pai, pedimos, pai, faz isso para mim, ou faz aquilo para mim, ou resolve a situação. Quando na verdade ele já liberou a saída. Quando na verdade ele já deu uma solução. Quando na verdade ele já te deu tudo o que você precisa. Então você pode me perguntar, mas Lucas, então o que está faltando? Assim como nós acabamos de ver nessa passagem. Jesus ele levantou, e olha só que engraçado, pensa comigo. A Bíblia deixa muito claro que Jesus orava. E para mim, quando eu leio, não parece que ele orava pouco, parece que ele orava bastante. Em vários momentos a Bíblia deixa muito claro que ele saía do lugar onde ele estava, reservava um tempo, para mim parece que era uma prioridade para Jesus orar. E ele saía para ter o relacionamento com o pai dele. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas existem momentos, pensa comigo, existem momentos, por exemplo, nesse momento em específico, quando os discípulos chegam para ele e falam, olha só o que está acontecendo aqui. Jesus poderia falar para eles, calma aí, que eu vou descer ali embaixo e vou orar para essa situação mudar. Mas ele não faz isso. Ele dá uma palavra. Quando ele está com o amigo dele, Lázaro, o que ele faz? Eu vou orar. Não, ele fala, levanta-se. Ele fala, sai daí. Quando as pessoas chegam para ele enfermas, o que ele faz? Seja curada. Quando as pessoas estão com fome, pai, obrigado, porque você já deu alimento. Olha só, pensa comigo se essa não é uma posição de filho bem resolvida. Bem resolvida, simplesmente bem resolvida. Se existe uma falta aqui, então multiplique-se. Se tem uma situação aqui de doença, declaro cura, minha perna está doendo, eu declaro cura. Consegue entender? Consegue entender essa mentalidade de filho? Essa mentalidade que você é filho. Você tem acesso. Você tem total acesso a tudo aquilo que é do seu pai. Então é engraçado pensar nisso, porque assim como Jesus fez tudo isso, hoje nós temos essa autoridade, porque nós fomos feitos filhos. Você e eu, nós somos filhos de Deus. Por isso que um escravo, ou melhor, um filho quando é imaturo, ele nada se difere de um escravo. Consegue entender? Por quê? Um escravo sempre vai precisar perguntar, sempre vai pedir permissão. Um escravo sempre vai ter que ir até o seu senhor. Isso te lembra de uma história? Isso me lembra do filho pródigo. Quando ele chega ali, pai, mas você nunca fez isso para mim. Ô pai, faz isso para mim. E o pai fala o que para ele? Tudo que é meu é seu. Tudo é seu. Você pode fazer a qualquer momento um churrasco para você. Tudo é seu. E talvez você pode pensar, mas ali era Jesus. Mas o engraçado é que Jesus estava na posição de homem. A Bíblia é muito clara, ele fala que mesmo sendo Deus, ele não usurpou da posição de Deus, mas ele se esvaziou. E ele se tornou semelhante a nós. E ainda mais. A Bíblia fala que, Jesus fala que coisas maiores coisas ainda maiores nós faríamos. Ou seja, ele esperava, talvez ali naquela situação, naquele barco, ele esperava que os discípulos olhassem para aquela situação, olhassem ali para aquela tempestade e declarassem, aquieta-se. Então, eu quero propor um pensamento. Talvez, antes de você sair da sua casa para ir para o seu trabalho, ir para o seu dia a dia, ao invés de falar, Deus abençoa o meu trabalho, por que não você dizer, eu abençoo o meu trabalho? Abençoa o meu trabalho, abençoa o meu casamento, abençoa o meu filho. Frequentemente, eu estou no carro ali, dirigindo com meu filho atrás, eu falo, filho, você é um lindão. Filho, você é esperto, você é inteligente. Por que não nós começarmos a usar essa posição que nós temos? A declarar como que um rei reina, ele declara. E talvez você pode pensar, mas como assim, Lucas? É somente falar e vai acontecer? Olha, tudo isso que nós vemos hoje veio da palavra. Em Hebreus fala que o visível veio do invisível. Tudo aquilo que nós vemos hoje talvez
não tenha existido no passado, mas foi declarado: haja luz, houve luz. Assim como é nosso Pai, nós também somos. Então, por que não nós começarmos a declarar aquilo que nós desejamos ver? Ao invés de nós chorarmos e pedirmos por algo que nós não estamos vendo, por que não começar a declarar a realidade que nós desejamos ver? Em Romanos 5,17, fala que aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. 1 João 4,17 também diz: assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Ou seja, está disponível para cada um de nós. Nós estamos numa posição de reis. A Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo. Existe algo que semana passada, se eu não me engano, faz algumas semanas que o Gabriel falou que eu achei fenomenal, que Satanás ele frequentemente é comparado a uma serpente. E que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós estamos acima de todas essas coisas. Nós estamos acima dessas situações. Ou seja, nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente. Nós temos autoridade para poder passar por cima das situações. Talvez você olhe para as situações que estão, ao seu redor e você pode pensar: está difícil. Talvez da onde você está olhando está difícil. Mas e se nós olharmos de cima, que é a nossa posição, para baixo? Talvez nós estamos olhando de baixo para cima. Nós estamos vendo de baixo para cima e parece tudo meio nebuloso. Parece que existe uma tempestade. Mas e se nós olharmos de cima para baixo? E se nós olharmos da nossa posição celestial, talvez nós teríamos o mesmo olhar que Jesus teve naquele barco. Talvez nós teríamos a mesma ótica e dizer: aquieta-se. Talvez você pode olhar para suas finanças hoje e dizer: multiplique-se. Essa é boa. Multiplique-se. Talvez você pode ver uma situação acontecendo, se transforme. Declare. Declare aquilo que você deseja ver. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. O Pai nos deu autoridade. Existem coisas que talvez você está acostumado a falar, mas talvez você pode pensar: 2021, não sei não esse ano. Isso não é algo que um filho falaria. Talvez você pode olhar para o seu casamento e pensar: minha esposa não tem mais jeito. Meu filho, está perdido. Acho que isso não seria algo que um filho falaria. Talvez você pode olhar para o seu emprego: acho que aquele emprego ali, logo eu vou ser demitido. Quando na verdade, aquilo que você deveria declarar é: aquele emprego é abençoado porque eu estou ali. O meu filho é abençoado porque eu sou abençoado. Quando na verdade essa deveria ser a declaração que deveria sair da nossa boca. Aquele político, logo vai aparecer um podre. Essa gente está acostumado também, né? Quando na verdade nossa política está sendo transformada. Nossa nação está sendo transformada. Eu quero te convidar a olhar para as coisas que estão ao seu redor e começar a trazer declarações. Usar a autoridade que você tem. Nós estamos na porta agora de um novo ano. E por que não você, de repente, teste isso? Comece declarando agora a respeito do ano de 2021. Comece declarando agora sobre a vida do seu filho, a vida dos seus pais, as pessoas que estão perto de você, sobre o seu trabalho, sobre a realidade que você deseja ver. Comece a reinar em vida. Comece a declarar. Comece a falar tudo aquilo que você deseja ver. Jesus, ele estava ali naquele momento em tempestade e ele declarou paz. Por quê? Porque ele tinha paz. A realidade dentro dele era paz. E ele trouxe a realidade de dentro para fora. E aquilo ali mudou aquele cenário. E nós temos a paz. Nós temos a felicidade. Nós temos todas as bênçãos celestiais. O Pai já nos deu. A realidade que existe dentro de nós é muito maior do que aquela que está do lado de fora.
Então eu quero te convidar a viver da sua posição de filho, da sua posição de filha, e usufruir da sua posição de justiça. Eu espero que essa palavra tenha trazido uma renovação na sua mente. Eu espero que você possa viver esse próximo ano e todos os outros declarando as coisas que você deseja ver e vivendo, usufruindo de tudo que o Pai tem para você. A mentalidade renovada, ela não vive a partir daquilo que Deus pode fazer, mas vive a partir daquilo que Ele já fez. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, nós já temos vida, e vida em abundância. Espero que você possa ter uma ótima semana. No próximo domingo nós nos vemos aqui novamente, e eu quero te mandar um abraço, quero te desejar uma semana maravilhosa, e nós nos vemos domingo que vem. Até mais!